Hoje estamos aqui na nossa parada no Posto Vitório, embaixo do Ford Edge ST 2019. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui embaixo na parte de suspensão e outras características desse carro, ok? Começando pela suspensão dianteira. Suspensão dianteira é uma suspensão independente. O bacana dela é esse braço de controle inferior aqui, que é um braço de controle em alumínio. Tá? Manga de eixo também em alumínio, as pinças de freio também em alumínio, ou seja, tudo isso para diminuir o máximo possível a massa não suspensa do veículo. A bucha da suspensão, ele tem uma bucha vertical aqui na dianteira, que é a bucha de conforto, e na traseira aqui, coberto pela essa proteção, tem a bucha horizontal, que é a bucha de estabilidade. Motor aqui é um motor V6, depois nós vamos olhar um pouco melhor todas as características desse motor. Suspensão e motor estão ancoradas no subchassis. Esse subchassis, bastante interessante, ele está cochinizado, ele é isolado da carroceria, diminuindo assim o nível de vibração que passa para a carroceria. Escapamento, como vocês podem ver, um motor V6, tem o escapamento que sai da bancada dianteira aqui, e aqui o escapamento que sai da bancada traseira. E ele vai um escapamento duplo até lá atrás. As duas saídas de escapamento atrás não são falsas, são duas saídas funcionais. Aqui embaixo toda a parte de proteção, a tubulação de freio, tubulação de combustível, chicote elétrico. Nós temos aqui uma forração fazendo proteção e fazendo também um pouco de fundo plano para melhorar o nível de aerodinâmica do carro. Por trás aqui do escapamento, o que a gente vê? A gente vê o cardan, que é o cardan que traz a potência lá do motor, da caixa de transferência para o eixo traseiro. Esse carro é um carro com uma tração nas 4 rodas, uma tração integral e inteligente, ok? E o bacana o cardan é um cardan triplo, ou seja, tem um primeiro segmento aqui na frente, um coxim dianteiro, aí ele segue com um cardan menorzinho aqui, um segundo coxim nesse ponto aqui e o terceiro cardan que liga no diferencial traseiro. O tanque de combustível é um tanque de 70 litros e para permitir a passada do escapamento e a passagem do cardan pelo tanque de combustível, o que eles fizeram? Eles dividiram o tanque em 2 segmentos. Podem ver que são dois segmentos de tanque aqui, interligado pela parte superior. Provavelmente deve existir uma bomba de combustível interna que comunica um tanque com o outro, para poder manter ele no mesmo nível. Bem bacana também essa solução aqui da Ford para o tanque. E no eixo traseiro, a gente tem aqui o diferencial traseiro, posicionado aqui. Existe um outro subchassis traseiro que também é ancorado na carroceria através de buchas, ok? O braço de controle da suspensão traseira, o braço inferior, que é o braço maior, ele também é um braço em alumínio, tem uma suspensão de multibraços aqui na traseira, então temos esse braço aqui, temos outro braço auxiliar aqui e tem mais um braço superior ancorando a suspensão traseira. A mola helicoidal aqui na traseira e a barra anti-rolagem, é uma barra anti-rolagem, se vocês podem ver, um design bastante simples, com uma bieleta de conexão entre o braço e a barra. Né? Bem eficiente, bem prático esse tipo de construção. Aqui no abafador traseiro, os 2 tubos de escape vêm a da dianteira, entra num abafador único aqui e tem as 2 saídas. E por trás do abafador, nós temos aqui um outro fechamento para o para-choque traseiro, evitando assim aquele efeito paraquedas que o para-choque traseiro pode dar. E por último aqui, fechando a traseira do carro, nós temos o gancho de reboque.
Vocês podem ver que o gancho de reboque, ele tem uma tampa aqui, podemos tirar essa tampa fora. É onde tem para poder colocar a bola removível aí na traseira. Agora que nós já demos uma olhada nas partes de suspensão, escapamento e transmissão do carro, nós vamos sair para andar um pouco e vamos até a nossa Maison Blanche. Vamos lá. Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite, depende do horário que estamos vendo esse vídeo. Hoje nós estamos aqui para conhecer um pouco melhor o Ford Edge ST. ST significa, para dentro da gama de produtos Ford, Sport Technology. Okay? Então é um carro que tem um ar esportivo e bastante tecnologia. Eu estou chegando de Campinas, onde que eu resido. O consumo desse carro de Campinas até aqui foi de 8,6 km por litro, 122 km da minha casa até aqui na nossa curva AE. É só a gasolina, um carro que tem 2.116 quilos, né? É um consumo bom. Então falando um pouco desse SUV da Ford, o Edge ST. Primeira coisa importante para vocês saberem, o preço desse carro, tá? R$299 mil. Nessa cor branca perolizada, tem mais R$1.600 de acréscimo, que leva esse carro testado aqui para R$300.600. Tamanho do carro, como vocês podem ver, tá? 4 metros e 80 centímetros de comprimento. Okay? O entre-eixo dele, 2 metros e 85. A largura desse carro, tá? 2 metros e 18 de largura. Mas o que é bem bacana, se você é um cara que gosta, que nem eu, de um carro esportivo, mas precisa levar a sua família dentro do carro, não pode ter um Mustang, por exemplo, você pode muito bem ter esse carro aqui que você tem o tamanho que leva uma família com a esportividade quase que de um Mustang. Olhando agora aqui a frente desse carro, vê que bacana, grade preta, né, brilhante, né, com detalhes em losangos aqui na grade toda. A grade ali dentro a gente vê umas aletas que são ativas, ou seja, quando não precisa de fluxo de ar, essas aletas fecham para melhorar a aerodinâmica do carro. Farol em LED com luz de circulação diurna, né? Farol de neblina, né? Sensores em toda a parte dianteira, né? E um detalhe bacana, uma câmera frontal. Dentro do carro você consegue comutar a câmera e na hora que você está estacionando, você consegue aproximar o máximo possível se dirigindo por essa câmera frontal. E essa câmera frontal te dá 3 visões, dá a visão frontal e dá as visões laterais também. Então, tudo isso para facilitar manobra desse carro em casos de estacionamento. Bom, a traseira, bem, é uma traseira que tem um visual bem bacana, começando aqui de cima. Nós temos aqui esse defletor com a luz de freio elevada aqui embutida nele, a lanterna totalmente envolvente, toda com iluminação em LED, o porta-mala. Como é que a gente pode abrir o porta-mala? Com a chave, a gente pode simplesmente passar o pé aqui embaixo, aí está. Aí abriu o porta-mala aqui, abertura elétrica, porta-mala 602 litros de capacidade,
bem grande, uma boca bem larga, a facilidade que a gente tem aqui. Além de ter a cobertura de cargas, né, a gente tem a facilidade que através de um comando elétrico a gente pode rebater um banco, né, e com outro toque a gente rebate o outro banco. O que eu gostei em termos de número desse carro, capacidade de carga dele, 469 quilos. Se você fizer uma conta rápida, 5 passageiros a 70 quilos cada passageiro, sobra 119 quilos para o porta-mala, que significa 5 malas de 23 quilos. Ou seja, você pode colocar 5 passageiros aqui e 5 malas de 23 quilos cada uma para fazer a sua viagem. Isso, ponto positivo para o carro. Eu vim dirigindo o carro aqui no banco dianteiro, obviamente. O banco está regulado para mim. Agora vamos fazer uma avaliação aqui do conforto no banco traseiro. Lembrando, eu tenho 1,81 m de altura. Aqui o conforto aqui no banco traseiro é muito bom, sobra espaço aqui para as pernas. Os pés encaixam bem embaixo do banco. Tem uma coisa interessante que se proporciona de conforto, o encosto do banco traseiro, ele é regulável em inclinação. Então a gente pode inclinar um pouco mais o banco para ter um pouco mais de conforto numa viagem longa, né? Ou se você precisar de mais espaço para o bagageiro, você pode deixar o banco mais reto, fica logicamente mais desconfortável, mas você consegue levar um pouquinho mais de bagagem. Tem um descansa-braço central com porta-copos, né? Saída de ar climatizado aqui para a traseira, teto solar panorâmico, dá uma boa iluminação para o interior do carro, se sente muito bem. DVDs posicionados aqui no encosto de cabeça dianteiro, independentes, ou seja, você pode colocar programações diferentes de um DVD e do outro. Todo conforto para uma grande família ou para você viajar com seus amigos. Alça de teto nas 4 posições, cinto de segurança dianteiro com ajuste de altura. Bem, é difícil dizer o que não tem nesse carro aqui. Rodas e pneu. Esse carro traz roda de aro 21, ou seja, esportividade dos pés à cabeça nesse carro. Então temos aqui roda 21 pintada em preto, pneu 265/40/21 com índice de velocidade Y, que significa 270 km por hora. Apesar de que a velocidade desse carro ela está limitada em 210 por hora. Pensando pelo tamanho do carro, é prudente essa limitação de velocidade. Os freio dianteiro e freio traseiro, são todos a disco ventilado, tanto o dianteiro quanto o traseiro. E as pinças de freio são pinças flutuantes. Na dianteira temos uma pinça flutuante de 2 pistões e atrás uma pinça flutuante de 1 pistão. Estamos falando de um carro ST, Sport Technology. Vamos ver a parte que dá esportividade a esse carro, que é o motor. O motor é um EcoBoost V6, 2,7 litros, biturbo. Potência desse motor, 335 cavalos a 5.000 RPM. E o torque desse motor, 53,4 kgfm a 3.000 RPM. Ou seja, é um motor de respeito. Acoplado a esse câmbio de 8 marchas automático, né? Onde nós temos duas maneiras de condução, Sport e Drive, que vamos ver mais para frente, é um conjunto perfeito. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês aqui na parte de admissão de ar, a gente tem um filtro de ar aqui, comum. Esse filtro de ar tem 2 saídas, cada saída vai para um turbo, o turbo traseiro e o turbo dianteiro. Depois do ar comprimido, esse ar passa pelo intercooler que está posicionado aqui à frente do radiador e sai numa mangueira única
de pressão para alimentar os 6 cilindros, tanto a bancada traseira quanto a bancada dianteira. Notem que isso aqui é um motor V6 montado transversalmente na dianteira do carro. Então vamos lá, primeira coisa bacana, como quase todos os carros Sport, né? Partida no botão aqui Start Stop, volante multifuncional, tem muitas informações aqui, alavanca de câmbio, não é alavanca tradicional e sim um seletor aqui, ó, que a gente vai virar RN e Drive. Aqui estamos em Drive, abaixamos o freio de mão elétrico, esforço de direção parada, ele é bom, não é aquele direção levinha, é um pouquinho mais pesado do que a gente está acostumado, mas dentro de um carro com uma proposta mais esportiva, ele está ok. Saindo aqui na nossa Estrada dos Romeiros, saímos da curva E, e o que eu gosto de fazer nesse ponto aqui da nossa Estrada dos Romeiros é fazer uma arrancada com ele parado aqui. Então a gente para o carro, vamos colocar ele no modo Sport, apertando o botão aqui, acender o modo Sport e vamos colocar a pressão do turbo no painel e vamos arrancar. Nível de vibração é que mudou o ruído do carro, ou seja, a hora que você coloca em modo Sport, aquele carro silencioso que ele vinha até ali atrás, ele muda o nível de ruído. Por quê? O sistema de som do carro acaba reproduzindo um pouco do som do motor aqui dentro do carro. Mas fala aí, ô Gerson, agora, considerando que é um ST, né? Ou seja, é a versão mais esportiva do Edge, o que você acha aí em termos de esportividade? Em termos de esportividade, ele não é um Mustang, mas ele é bem esportivo. Ele é um carro que veio para brigar com as marcas alemãs nesse quesito de esportividade, um SUV esportivo. A tração integral dele acaba dando também uma dirigibilidade sensacional para o carro, porque você entra nas curvas, acelera, você aqui no gráfico, no painel, você vê a tração da traseira aumentando o torque, ele chega a situações de estar 50-50 de tração, que nem agora. Agora aqui temos com 50-50 de tração na traseira. Eu fui verificar se os amortecedores eram eletrônicos. Por quê? Apesar de ele ter um pneu 265, 40, aro 21, conforto de rodagem desse carro é muito bom. Você pega essa parte que a gente tem aqui de emendas de asfalto e tudo mais, você não tem aquela aspereza, aquela falta de absorção de impacto que você vê em outros carros quando usa perfil muito baixo. Então é muito bem acertado. O que eu imagino é que os fabricantes americanos eles costumam fazer isso. A General Motors faz isso, a Ford também faz. Eles têm um pacote de suspensão que eles chamam de Bad Road Packaging, ou seja, um pacote para rodovias mal conservadas, né? Que ele é usado em várias partes do mundo. Então, por exemplo, Índia, China, Rússia, acaba usando o leste europeu acaba usando esse pacote de suspensão, que deve ser a mesma coisa que a Ford fez para esse carro aqui, e é esse pacote que foi feito para o Brasil. Eu não acredito que eles fizeram um pacote de suspensão, uma calibração de suspensão exclusiva para o Brasil. Mas, independente disso, é muito bem acertado. O rol da carroceria, num primeiro momento, ele assusta. Ele tem uma rolagem um pouquinho maior, mas a hora que você vê que aquela rolagem ela para ali, ela não continua, então você começa a sentir mais confiança no carro. Ô Gerson, já que esse câmbio aqui não tem jeito de você usar ele no manual... Não, tem sim, tem sim. Não, aqui, ó. Aqui na alavanca, né? Não, você tem as borboletas aqui. As aletinhas aí, Você tem as borboletas aqui. Então, se você coloca no modo Drive, tá? Você pode trocar de marcha aqui, ó. Agora eu estou em terceira.
Então ele fica um tempo na marcha que você trocou, por exemplo, para descer uma serra. Então eu botei aqui em terceira para descer essa serrinha, e ele mantém aqui, ok? Agora, se você quiser fazer manual mesmo, o que você faz? Você aperta o botão S e aí você entrou no modo. Se você trocar de marcha nas borboletas aqui, pronto. Aqui ele ficou manual agora. Ele não troca de marcha mais. Ele vai te manter nessa marcha. Ele não vai voltar depois de um tempo. E a de lá desce e a de cá sobe. Exatamente. A esquerda desce, a direita sobe marcha. Aqui está em quarta aqui, ó. Tira o pé, ele se mantém em quarta e vai mantendo o tempo todo. Se você tenta fazer uma mudança não permitida, ele te avisa aqui, ele fica piscando o S4 lá, avisando, ó. Agora sim, agora dá para entrar a terceira. Aí ele entrou a terceira. Eu acho só que o painel dele como um todo aqui é um tanto quanto simplório. O interior dele, assim, esse carro é uma versão apimentada da Edge. A gente já tinha aqui no Brasil a Edge Titanium, a Ford descontinuou a importação da Titanium e ficou agora só com a versão ST. Eu acho que o painel, essa versão mais apimentada, ele é um pouco simplório, mas ele é bem completo. Não podemos, em termos de informação, a gente tem todas as informações aqui. O quadro de instrumentos aqui tem duas telas, uma de cada lado aqui, o velocímetro aqui no centro, na direita ele está para navegação, na esquerda você tem várias informações de condução, seja de velocidade, seja de pressão dos pneus, rotação do motor, até a pressão do turbo a gente consegue ver aqui por esse painel da esquerda. E o consumo dele, como é que foi, hein? O consumo de Campinas aqui fez 8,6 km por litro. Estrada, basicamente, né? Basicamente estrada, 120 por hora. Tá. Com o ar-condicionado ligado. Para um carro de 2.100 quilos, 335 cavalos, não é de se desprezar esse consumo, né? Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje num segundo dia de gravações para este Ford Edge ST. A gente vai fazer um pouco de trânsito de cidade para poder reproduzir e ficar melhor para vocês as informações. Ela tem um negócio chamado Copiloto 360 graus. Tá? É um sistema que incorpora 8 funções. Então ela incorpora o alerta de colisão frontal, tá? Com frenagem autônoma. Isso aí é junto com o chamado controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que tem um stop and go. Então, além de na estrada, você coloca 120 por hora, ele diminui para 120, recupera a velocidade quando entra alguém na tua frente e tudo mais. Esse aqui também, na cidade, você ajusta, por exemplo, nesta avenida aqui, eu vou ajustar para 50 por hora, vocês vão ver. Ele anda e para sem necessitar de colocar o pé no freio. Eu só preciso colocar o pé no acelerador para retomar a andada do carro por uma questão, lógico, de segurança. Ele não vai andar sozinho. O sistema Copiloto 360, ele tem também um auxílio de manobra evasiva. Se um carro parar na sua frente, fazer aquele teste do alce, ele não faz o teste do alce sozinho. Ele te dá condições melhores para você fazer esse teste do alce ou a manobra evasiva. Ele tem a câmera de ré, ele tem uma câmera frontal, ele tem o farol automático, ok? Então vamos lá, vamos andar aqui, nós vamos colocar aqui agora o piloto, a velocidade de cruzeiro aqui ligada. Deixa eu ligar todos os sistemas de auxílio aqui. Estão todos ligados. Eu vou ligar aqui o controle de velocidade de cruzeiro em 50 por hora. E estou aqui, estou andando com o controle de velocidade de cruzeiro em 50 por hora. Tá? Já tirei o pé aqui para fora, não tô tocando o pé do freio em nada. Aqui o meu pé tá solto aqui. Aqui, ele começou a reduzir a velocidade só do carro na frente ter diminuído. Ele vai parar esse carro e nós vamos parar, ó. Não fiz nada, ó. E ele para sozinho.
Ó, e parou. Agora ele ajusta a distância. E essa distância do carro da frente, eu tenho como ajustar. Eu tenho um botão aqui que eu tenho 4 níveis de distância. Bom, agora o trânsito andou. Eu tenho que reacelerar. Ele não dá o início sozinho. Mas agora que eu dei um toquinho no acelerador, ele já está acelerando sozinho e vai até os 50 por hora. De novo aqui, ó. Eu não estou fazendo nada, tá? E o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo está me mantendo a 50 por hora. Se entrar um carro na minha frente, entrar uma moto na minha frente, ele vai diminuir essa velocidade proporcional e mantendo essa distância que eu ajustei dentro desse ajuste de sensibilidade aqui. E, como eu disse, são 4 níveis aqui. O trânsito está parado ali na frente, eu não estou fazendo nada e o carro vai parar sozinho, assim eu espero. Aí parou, diminuiu e parou. Ok? Então esse é o sistema Stop and Go que eu queria mostrar para vocês. Além disso, o copiloto 360 graus ele tem outras funções. Ele tem a função de estacionamento automático, que você pode fazer tanto baliza paralela como perpendicular, ele faz isso também. Tem o alerta de ponto cego no retrovisor e tem o alerta de tráfego cruzado. Tá? Então se você está tentando dar uma ré e tem um tráfego passando atrás, ele vai te acusar. Outro item de conforto é essa faixa degradê no para-brisa dianteiro. Além de dar uma estética bonita para o carro quando você olha o carro de fora, aqui de dentro do carro, ela dá um conforto também de luminosidade muito bom que nós aqui do Auto Entusiastas damos muito valor. Outro sistema bem tecnológico que esse carro aqui apresenta, entrega para os consumidores, é um sistema de direção eletroassistido. Ele tem um motor elétrico de passo situado na caixa de direção e esse sistema de direção ele tem 3 características adicionais. Ele tem uma primeira, como o carro tem o gancho de reboque lá atrás, ele tem uma capacidade de reboque bem grande, ele tem um auxílio para você evitar oscilação do carro atrás. Então, qualquer movimento maior que você faça no carro, quando esse auxílio está ligado, ele tem como se fosse uma mola que praticamente traz o volante de volta para o centro, evitando criar uma oscilação do reboque. A segunda coisa que ele tem, e aí é comandado aqui um botão aqui no volante, é o auxílio, o sistema de permanência em faixa. Então você pode ligar ou desligar. Ele lê as faixas que estão na pista, no asfalto, e se você está saindo dessa faixa, ele dá uma vibrada no volante avisando que você está saindo e cria uma resistência ou te traz de volta para a faixa. E o mais legal de tudo, que é o terceiro recurso que tem no sistema de direção, ele centraliza o carro nas faixas. Então se você tem um sistema de faixa bem definido, como numa rodovia, como uma Bandeirantes, uma Anhanguera, uma Castelo Branco, o que acontece? Ele te mantém no centro da faixa. E quando tem pequenas curvas na estrada, ele também vai já direcionando o carro no centro da faixa. O nível de ruído interno desse carro é muito legal por 2 fatores que ele tem. Primeiro, os vidros laterais, eles são laminados. Então, o que é o vidro laminado? Eles são 2 películas de vidro com uma película plástica, vamos falar assim, no meio dessas 2 placas de vidro. Isso melhora o ruído externo que migra para dentro do carro. É igualzinho o vidro dianteiro, além de dar mais segurança com relação a vandalismo e com relação à quebra do vidro, ele não estilhaça como estilhaça o vidro temperado. Mas ele ajuda bastante no ruído interno. E para colaborar mais ainda com o ruído interno, ele tem um sistema ativo de cancelamento de ruídos, iguais àqueles que a gente usa em fone de ouvido ou que tem em fone de ouvido de avião em classe executiva,
que ele pega todos os ruídos indesejáveis e emite um ruído com fase invertida, fazendo o que se chama de cancelamento do ruído. Então ele abaixa bem o nível de ruído interno. O sistema, e esse sistema todo, ele está incorporado com o sistema de som do carro. Esse sistema de som aqui, como vocês podem ver, ele tem um DVD, igual que eu já mostrei para vocês na Ford Ranger. Ele aqui ainda tem um slot aqui para DVD. E ele tem 3 alto-falantes posicionados aqui no teto, um perto do motorista, outro perto do passageiro dianteiro, outro perto do passageiro traseiro, para justamente capturar esse nível de ruído e melhorar o ruído interno do carro. O nível de ruído desse carro a 120 por hora na estrada é de 65 decibéis. É um nível de ruído muito bom para esse tipo de veículo. Uma coisa que eu acho que não comentei ainda com vocês, mas vale a pena, estamos aqui num carro ST, Sport and Technology, o lado Sporting, 0 a 100 desse carro, 6,2 segundos declarado pela Ford, né? E a velocidade máxima dele está limitada em 210 km por hora. Um carro de 2.100 kg é bem prudente ter uma limitação de velocidade máxima. Bom, agora que vocês já conheceram o Ford Edge ST em todas as situações, por cima, por baixo, por dentro, por fora e em trânsito de cidade, queria agradecer a audiência de vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreva, ajude a gente a chegar nos 100 mil assinantes do nosso canal. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!